Eu sou Dmitry Servo, compositor. Fui aluno da Dirce Kniznik entre os meus 18 e 20 anos na graduação em piano na URGS. E nos últimos 4 anos tenho realizado aulas com ela. Foram mais de 80 aulas nesses últimos 4 anos. E eu posso dizer que ela foi a minha principal professora de música na minha vida. Quando eu era jovem, eu não tinha maturidade para absorver o que ela tinha para me passar. Mas nesses encontros recentes, dos últimos 4 anos, eu posso dizer que eu nunca aprendi tanta música com alguém. Não é só piano que eu aprendo com ela. Ela é uma artista de uma magnitude gigantesca, uma grande professora, um ser humano maravilhoso. E eu fico impressionado como ela sabe a profundidade da abordagem musical dela. É realmente impressionante, ela está com 92 anos, muito lúcida, e para mim tem sido uma dádiva poder absorver e compartilhar todo o conhecimento que ela tem. Nada como música para homenagear esta grande artista, fantástica pianista e querida amiga Dirce Kniznik. Parabéns, Dirce, pela longa vida cheia de música e de amor ao próximo. Te adoramos. Eu fico muito honrada por ter sido convidada para falar sobre a grande professora Dirce Kniznik, com quem eu tive aulas no momento em que eu decidi voltar a tocar piano. Depois de 7 anos lecionando matemática na Universidade Federal, na PUC, em Porto Alegre, eu resolvi retomar o piano quase como se fosse um hobby. E acabei virando a mesa e me voltando somente para o piano. Minha primeira aula com a Dirce, eu levei uma partitura de uma peça que eu queria muito tocar, e por isso eu estava voltando a tocar piano, que era a Sonata em Si menor de Liszt. A Dirce nunca disse o quanto essa peça era difícil e de que talvez fosse bom eu começar por alguma outra coisa. Ela me estimulou e eu consegui em pouquíssimo tempo resolver uma série de problemas técnicos da sonata e problemas expressivos, e a Sonata de Liszt se transformou numa espécie de cavalo de batalha meu quando eu era bem mocinha. O marido da Dirce, o Leão, teve uma boa participação nessa história. Eu chegava lá muitas vezes com o meu marido, a gente ia jantar com eles, e o Leão sentava num sofá e dizia: "Ô Linda, toca a Sonata de Liszt". E ele ficava 25, quase meia hora, sentado com a maior concentração, ouvindo a sonata. E isso me ajudou muito, porque no momento em que eu comecei a tocar do início ao fim várias vezes, eu me sentia como que caminhando por dentro da obra musical. E foi muito importante em todo esse meu processo de voltar a ser pianista. Então, esse é um momento muito, muito, muito especial para nós, alunos, pianistas e amigos da Dona Dirce. Eu sei e eu tenho certeza, né, que ela vai dizer assim, nesse instante ela deve estar pensando assim: "Ah, Bernadette, não fala Dona Dirce, a gente é amiga". Não, eu sei. Somos colegas, mas somos amigas. A senhora é sempre a Dona Dirce, a minha professora querida. E é bem verdade que eu tenho em Dirce uma grande amiga. E que tão bem e me recebeu no início do curso da graduação, quando eu cheguei em Porto Alegre, vinda do interior, né? A minha família é longe, na época era 15 horas de ônibus, né? Não tinha avião direto assim para lá, para Porto Alegre. Então, assim,
Eu ainda tímida, assim, naquele ambiente universitário, uma cidade grande, né? Muito longe das minhas origens. Então, assim, da Dona Dirce eu sempre tive apoio, incentivo, ensinamentos pianísticos e musicais que o tempo só potencializou. E é isso aí, querida Dirce. A professora Dirce foi um marco na minha vida. Com ela eu aprendi a me escutar, tocando. Eu aprendi o real sentido da música. Ela, assim, a cada aula era um descortinar de um mundo novo. E aí ela tocava. Ouvir a professora Dirce tocar por si só já era uma aula. Uma outra coisa maravilhosa que sempre foi um marco foi a paciência e o respeito que ela sempre nos tratou. Assim, muito inteira para nos dar aula. Estava sempre disponível. Então eu nem sei mais o que dizer para expressar minha gratidão por tudo que eu aprendi com ela e que ainda hoje, às vezes, estou dando aula e me lembro de alguma coisa que ela falou. Então, ter estudado com ela não só me ajudou a melhorar como musicista, né, como pianista, mas me ensinou muito a como também ser professora. Obrigada, professora Dirce. Então, a professora Dirce foi a grande divisão, eu acho, na história minha, né, com a música. Se não fosse ela, provavelmente eu não teria seguido com a música profissionalmente, né? Ela apareceu na hora certa, no momento certo, quando eu ainda era bastante jovem, e ela me ensinou a ter o bom gosto do som, da beleza, de tocar as coisas bonitas, mesmo no cravo, que é um instrumento que hoje é a minha especialidade, né, que não tem essas nuances. Eu aprendi a buscar nesse instrumento também esse refinamento que ela sempre me passava no piano. Então, ela é uma pessoa maravilhosa. Até hoje continuo sempre ouvindo suas gravações e também convido você que não conhece ela a se aprofundar e buscar suas gravações, ouvi-la, e com certeza você passará a ter uma compreensão muito diferente, muito melhor do que você já tinha antes. Dirce Kniznik, uma professora muito especial. Ela resgatou em mim a vontade de estudar e tocar piano. Eu tinha terminado o bacharelado com uma professora que me deixou muito para baixo. Eu passei alguns anos com piano fechado. E aí, quando tentei o mestrado, passei e fui para a classe dela, foi um grande resgate na minha vida. Ela é uma professora amiga, muito compreensiva e, sobretudo, muito competente. Eu vou dar alguns pequenos exemplos dessa competência, dessa excelência da Dirce. Uma vez ela me deu uma peça de Bruno Kiefer para tocar, que tinha uma página somente. E eu achei, isso aqui em 20 minutos, em 30 a gente termina. Pois bem, eu levei para a aula e ela conseguiu levar a aula inteira naquela peça. Ela descobre preciosidades escondidas que ninguém viu. É impressionante a competência dessa mulher. E uma outra coisa que me marcou muito também, uma vez, eu toquei um acorde na mão direita e tinha muitos sons, uns 5 sons, né? E ela me fez repetir muitas vezes esse acorde até que ela ouvisse todos os sons daquele acorde em igualdade de som. Dirce era e é uma professora muito competente. Eu fico muito feliz de poder falar sobre a professora Dirce, porque ela foi sem dúvida uma das pessoas que mais marcaram a minha vida. A Dirce me ensinou o que é tocar piano, me ensinou o que é música. Eu comecei com ela aos 13 anos de idade. E o mais extraordinário, quando eu penso nessa grande artista extremamente inspirada, é a capacidade que ela tinha de passar essa inspiração para os alunos. Eu lembro que semanalmente ela conseguia, em algum ponto da aula, me levar a um momento de profunda conexão com a música. Muitas vezes, inclusive, que eu me emocionava com o que eu estava fazendo. E isso que ela fez transformou minha vida.
Imagina quantas pessoas não vivem essa experiência ou vivem essa experiência muito pouco. E a Dirce me mostrou que isso pode ser treinado e que isso pode ser acessado frequentemente. E por isso, Dirce, por tudo que tu representa na minha vida, obrigado por ter me feito amar música. Muito obrigado. Eu estudei 7 anos com a professora Dirce. Foi um período de estudo muito intenso. Eu tinha apenas 15 anos quando eu comecei a ter aulas com ela. Eu morava em Rio Grande e eu pegava um ônibus toda semana. Eu ia e voltava no mesmo dia. Eu passava 9 horas no ônibus. E eu lembro que eu chegava em casa muito cansada, mas eu sempre chegava feliz. A professora Dirce me ensinou a sonhar alto, a sonhar muito alto. Ela sempre acreditou em mim e com isso eu passei a acreditar em mim mesma. Ela sempre foi um modelo, uma inspiração infinita. Eu lembro que ela tocava muito nas aulas. Uma das coisas que eu carrego comigo até hoje é o tratamento da polifonia. Para a professora Dirce, qualquer voz no meio de uma multidão de outras vozes é uma voz importante. Eu lembro que nós trabalhávamos muitas fugas de Bach sempre. Isso eu carrego comigo sempre presente nas obras que hoje em dia eu executo. Professora Dirce, minha gratidão eterna. Eu sou o que eu sou porque tu me ensinaste a ser dessa forma. E eu nunca vou esquecer o que tu sempre me dizias. Com o piano, a gente nunca está sozinho. E aqui eu estou, bem acompanhada. O meu muito obrigada, a minha gratidão para sempre.